Oi, 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 boa noite! A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã, e com toda a sua família. Estou de volta hoje, aqui, segunda-feira, para ministrar a aula Pentateuco, através do vídeo. Lembrando que já postei sobre a origem da Bíblia, o último vídeo, né? Para os irmãos que estudam online, né? E para aqueles que não puderam vir na aula presencial, na última vez, no último sábado que houve, né? Lá no Instituto ECOA. E hoje a segunda aula, ou melhor, a quarta aula, referente ao Pentateuco, né? Justamente esta aula que eu fiquei de postar, era para ter colocado domingo agora, mas infelizmente estava meio afônico, né, com garganta. Hoje estou melhor e resolvi ministrar esta aula hoje para cumprir conforme o combinado. Né? Meus irmãos e minhas irmãs, antes de começar a entrar propriamente dito no assunto Pentateuco, eu queria dizer para vocês que eu esqueci de abordar um assunto na aula referente à origem da Bíblia, onde eu falei sobre o Antigo Testamento, né? Falei sobre o Novo Testamento, né? Falei que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em algumas partes em aramaico, né? E o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego, né? Grego koiné. Né? Falei do cânon, da divisão dos livros, a quantidade de livros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? E só que eu esqueci de abordar um assunto interessantíssimo. Um assunto que está entre o assunto Antigo Testamento e o assunto Novo Testamento. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existe um período chamado interbíblico, intermediário, não é? Estudado pelos teólogos, onde esse período interbíblico é conhecido como silêncio de Deus. O que significa isso? Silêncio de Deus nada mais seria do que simplesmente o silêncio de Deus. Como assim? Eu falei para vocês que Deus inspirou, desculpe, que Deus inspirou, revelou, levou o homem, inspirou divinamente o homem a escrever a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma preparação, não é? Através das promessas, principalmente na parte dos profetas, acerca da vinda do Messias, Jesus Cristo. E o Novo Testamento é a concretização desta promessa, a chegada do Messias, que é Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo que é o ponto central da revelação. O ponto mais alto de toda a revelação das Sagradas Escrituras é Jesus Cristo. A história se divide antes e depois de Cristo. Só que dos escritos do Antigo Testamento até chegar os escritos do Novo Testamento, existe um período onde não se verifica nenhuma fala de Deus, nenhuma inspiração de Deus, nenhum livro inspirado por Deus entre o Antigo Testamento para a chegada do Novo Testamento. Esse período é chamado de período interbíblico, ou período do silêncio de Deus, silêncio profundo de Deus. Nesse período conhecido como período interbíblico, como o silêncio de Deus, foi que surgiu os livros apócrifos do Antigo Testamento. Foi escrito os livros apócrifos do Antigo Testamento. Só que tem um porém. Os livros apócrifos, eles não entraram no cano judaico, né? E nem no cano católico, nem tampouco no cano evangélico, que é o nosso. Por que não entraram? Porque esses livros, 7 livros ao todos, né? Esses livros apócrifos, eles não são aceitos como canônicos, não são aceitos, não são reconhecidos como inspirados por Deus. Não é? Existem vários apócrifos do Antigo Testamento, o livro de Enoque, etc. Mas tem 7 livros que são considerados apócrifos no cano pela ala evangélica e pela ala judeu, no que diz respeito ao cano das escrituras do Antigo Testamento. Como assim? Esses livros, que são apócrifos, eles não estão lá na relação dos livros inspirados por Deus do Antigo Testamento, lá no cano judaico, e nem no cano evangélico, nem no cano protestante. Não é? E quando foi que esses livros surgiram
no cano católico, no cano ortodoxo, né? Eles surgiram por ocasião do Concílio de Trento. Lembra aquela história que eu falei que Martinho Lutero puxou uma revolução poderosa, uma reforma poderosa dentro da igreja cristã, chamada Reforma Protestante, e que antes dele tinha existido, manifestado, precursores da reforma, homens que ansiavam, desejavam por uma reforma na igreja, entre eles John Huss e John Wycliffe. John Huss traduziu a Bíblia e, por traduzir a Bíblia, ele foi queimado vivo na fogueira. John Wycliffe também traduziu a Bíblia para o inglês, não é? E foi perseguido. E quando morreu, tempos depois, desenterraram John Wycliffe da sua sepultura e queimaram até os ossos. O ódio era tão grande, a tirania da Igreja Católica Romana era tão grande para esses homens que chegaram a esse ponto. Na Idade Média, quem ousasse ler as Escrituras, quem ousasse traduzir as Escrituras para a língua natal, né? A língua pátria, era considerado herege, era considerado inimigo de Deus e era sentenciado à morte através da chamada Santa Inquisição, que de santa não tem nada, entendeu? Mas não teve nada e nem tem, né? Mas o fato que chegou Lutero, não é? E traduziu a Bíblia para o alemão, não é? E também traduziu esses 7 livros apócrifos. Porém, ele fez uma ressalva na Bíblia alemã, declarando esses livros apócrifos, declarando, deixando notificado, que esses livros não eram livros oficiais, não tinham sido livros inspirados por Deus, certo? Agora, esses livros tinham alguma valia histórica, alguns relatos históricos comprovados pelos historiadores da época. Mas nós sabemos que para um livro ser considerado inspirado por Deus, ele tem que ter coerência em todas as escrituras, em todos os livros da Bíblia. Tem que ter o dedo de Deus, a assinatura de Deus, isto é, tem que ser inspirados por Deus, não é? E quais foram os livros? Esses livros apócrifos que Roma, a Igreja Romana, a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Papal, a Igreja do Império Romano, a Igreja Sacra, a Igreja Imperial, declarou como sendo inspirados por Deus, quando na verdade não são. 7 livros, a saber, Macabeus 1 e 2, livro de Judite, livro da sabedoria, entendeu? Livro de Lamentações, não é? 6, não é? Livro de Eclesiástico, 7 livros, certo? E uma carta de Baruque, né? Considerado também apócrifo. Não é? O fato é que esses livros apareceram na época do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, a Igreja medieval, a Igreja Católica medieval imperial romana, para não ficar por baixo, acrescentou esses livros ao cânon judaico, dizendo que esses livros eram inspirados por Deus, quando na verdade não são. Se você pega o livro de Macabeus, lá tem recomendando oração pelos mortos. Né? Esse texto, recomendando pela oração pelos mortos, é muito usado pelo o magistério da Igreja Católica para afirmar, para defender a doutrina da existência do purgatório. Mas nós sabemos que essa doutrina ela é herética, ela não tem respaldo bíblico. Por isso que esses livros apócrifos não são aceitos no cano judaico e nem tampouco no cano evangélico. Por quê? Porque eles estão cheios de heresias. Eles vão contradizer a doutrina. Não existe espaço para o purgatório. Não existe espaço para doutrinas estranhas. Os livros apócrifos, embora tenham relatos que historicamente sejam comprovados, mas quando se vai procurar a inspiração, a doutrina inspirada desses livros, essas doutrinas, elas contradizem as escrituras no total. Elas não apontam para Jesus, elas não apontam para a revelação que é Jesus Cristo, o ponto central da Bíblia. Porque nós sabemos que a nossa purificação, que a nossa salvação, que a purificação dos nossos pecados
foi realizada em Jesus Cristo e é realizada em Jesus Cristo, no sacrifício da cruz do Calvário. Jesus assumiu nossas dores e assumiu nossas enfermidades, assumiu o castigo que era destinado para nós, segundo Isaías 53, e levou consigo, carregou-os consigo através da cruz do Calvário, nos purificando, nos perdoando, nos curando de todo mal, de todo pecado. Né? Se eu considero o livro Macabeus como um livro inspirado por Deus, onde o mesmo defende a doutrina do purgatório, eu estarei contradizendo a cristologia, estarei contradizendo Hebreus, que fala que Jesus Cristo morreu uma só vez para nos purificar de todos os nossos pecados. Segundo a doutrina do purgatório, a pessoa morre, mesmo que ela morre em pecado, ela vai para um lugar chamado purgatório, um lugar onde ficam as almas perdidas, não é? Antes do juízo final, e pelas orações dos parentes, pelas missas dos padres, pelos jejuns, não é? Pelas novenas, pelas indulgências, não é? Plenárias, aquela alma é purificada do seu pecado. Né? E aí é uma grande mentira, porque aí onde é que fica o sacrifício de Cristo nessa história? Então nota-se que, embora Macabeus fale historicamente da Revolução Macabeia e que fala que essa revolução realmente existiu, segundo o historiador judeu Joséfo Flávio Joséfo, aliás, né? Essa história, essa Revolução Macabeia existiu. Porém, a doutrina contida no livro de Macabeus, ela vai de encontro com a doutrina da salvação que é professada nas Sagradas Escrituras. Por isso, estou citando aqui Macabeus, que é um dos mais gritantes, né, dos livros apócrifos, que vai contradizendo todo o restante dos livros da Bíblia. Né? Então, esse período, conhecido como interbíblico, foi onde surgiu escritos apócrifos, escritos que não foram inspirados por Deus. Portanto, não pode ser considerado como regra de fé, como livros essenciais de revelação apontando para a salvação, porque eles entram em contradição com a doutrina da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo, que fala que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Entenderam? E também, logicamente, esse período interbíblico, registrado como Silêncio de Deus, refere-se a esses 7 livros que foram acrescentados na Bíblia católica e foram acrescentados na Bíblia ortodoxa. Mas também temos apócrifos também lá do Novo Testamento. Evangelho de Tomé, né? O próprio Evangelho de Tiago, que aponta para a santidade de Maria, a Assunção de Maria. Outras histórias também, outros livros apócrifos do Novo Testamento, que também não podem ser aceitos no cano cristão, porque lá também trazem doutrinas contrárias à Bíblia. Não vou entrar em muitos detalhes, eu só queria ressaltar sobre isso, que eu me esqueci na aula anterior, e pronto, acabei de falar só a título de informação, ok? O essencial para a gente saber é que Deus nos falou através do Antigo Testamento e nos fala através do Antigo Testamento e também nos falou e nos fala através do Novo Testamento. Que o Antigo Testamento é a preparação para o Novo Testamento, que o Novo Testamento é a realização das promessas messiânicas contidas nas Sagradas Escrituras no que toca ao Antigo Testamento. E que o ápice, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é Jesus Cristo. Ok? Agora vamos entrar num assunto interessante chamado Pentateuco. Pentateuco vem do grego penta, 5. Não é? Pentateuco. Teuco significa rolo, livros, não é? Rolo, em hebraico. Não é? Penta em grego significa 5. Teuco, rolos, certo? Rolos. Naquele tempo, os livros bíblicos, eles foram escritos em pergaminhos. Era feito em rolos, né? Colocado no rolo. Eu até mostrei na aula presencial, mostrei o esquema, eu mostrei as fotos, né, dos pergaminhos. A Bíblia hebraica era feita em forma de pergaminho, né? E o sacerdote, o leitor, lá da sinagoga, abria aquele rolo e fazia a leitura dos livros do Antigo Testamento na sinagoga e depois passava os seus ensinamentos. Não é? E
O Pentateuco, para cada rolo, foi escrito um livro. E quais são esses 5 livros que integram, que formam o Pentateuco? 5 livros da lei. Lei em hebraico significa Torá, certo? Torá. Então a Torá hebraica, ela é formada por 5 livros, né? Pentateuco, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Deuteronômio. Então, esses 5 livros, segundo os especialistas, segundo a tradição, e eu creio nesta verdade, que esses 5 livros da lei foram escritos por Moisés. Moisés, Moisés, Moisés. Olha só quem és. Né? Então, Moisés, grande profeta, o homem que Deus levantou no focinho de Faraó, né? Embora sendo judeu, foi parado, foi colocado dentro de um cestinho para fugir da perseguição, né, de Faraó, que mandou matar todas as crianças hebreias de 2 anos para baixo, porque a população hebraica, a população dos judeus, estava crescendo dentro da terra do Egito. Não é? Mas não vou entrar nesse assunto agora, daqui a pouco eu volto a esse assunto. Então, o fato é que Moisés, o autor, é o autor dos 5 livros. Ele escreveu o Gênesis, ele escreveu o Êxodo, ele escreveu o Levítico, ele escreveu Números e ele também escreveu Deuteronômio. Se bem que aquela parte do Deuteronômio, que revela a morte dele, já pode ter sido alguém que escreveu, segundo alguns, Josué. Né? Mas não vou entrar no mérito dessa questão, não. Mas vamos falar um pouquinho sobre o primeiro livro que integra o Pentateuco. Gênesis. Gênesis significa origem. Origem. Bereshit, em hebraico. No princípio. Né? Então, Gênesis, o nome significa princípio. Origem. Gênesis. Origem. Em hebraico, Bereshit. Né? E o fato é que este livro, nós sabemos, narra, começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse livro, esse primeiro livro, é para apontar, é para deixar logo de tela, é para deixar logo ciente a todo leitor bíblico de que Deus criou os céus e a terra, que a fonte de todo o universo, o centro de todo o universo é Deus, né? Que o sustentáculo de todas as coisas é Deus, né? Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Jesus Cristo também estava lá. Quando a criação do mundo, né? Deus diz, faça-se a luz, fiat lux, em latim, fiat lux, faça-se a luz, né? E a luz foi feita, né? Faça-se as estrelas, os luzeiros foi feito. Faça-se isso, isso foi feito. Foi pelo poder da palavra de Deus, Deus Criador, né? Deus Criador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra, Deus diz, faz isso e ele faz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, além de ser eterna, ela é eternamente poderosa. Porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, Deus sabe tudo que se passa em todas as consciências. Sabe da minha, sabe da sua, sabe de todo mundo. Né? Onipotente, porque Deus é todo poderoso. Né? E onipresente, Deus está presente em todo lugar. Não existe limite, não existe barreira, limite físico para impedir a presença de Deus. Certo? Então, de tela, o livro de Gênesis, ele tem um negócio aqui me incomodando, mas tudo bem. Esse livro de Gênesis de tela vai manifestando justamente essas 3 prerrogativas, essas 3 virtudes, né, de Deus, entendeu? Essas 3 faculdades divinas, vamos dizer assim, né? Onisciência, onipotência e onipresença. Né? E aí o seguinte, a criação é obra da Santíssima Trindade. A criação é obra da Santíssima Trindade. Assim como a obra da redenção também é obra da Santíssima Trindade. Não é? A obra da santificação do Espírito Santo na igreja também é obra da Santíssima Trindade. Não é?
No Antigo Testamento, a gente vê Deus se manifestando, o único Deus se manifestando em 3 pessoas. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos em terceira pessoa. Quer dizer, são três em um só. 3 pessoas e um único Deus. A Trindade estava lá na obra da criação. Então, o livro de Gênesis já aponta logo para a existência do mistério da Santíssima Trindade. Né? Esse mesmo mistério da Santíssima Trindade que é chegado com Jesus. Jesus, quando vai se batizar, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, né? E a voz de Deus, do Pai, se manifesta. Este é meu filho amado, ouvi-o e que me alegro. Olha aí a Santíssima Trindade ali presente. Né? Quando veio o dia de Pentecostes, houve um estrondo, houve um grande estrondo. O Espírito Santo desceu. Mas Jesus estava presente ali, de uma forma muito especial, mas estava. A descida de Pentecostes também é obra da Santíssima Trindade, certo? Bom, não vou entrar no mérito, que é muito doutrinário, né? É muito sistemático. Mas vou voltando. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, aponta para o Deus Criador, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que está no controle de tudo. Um Deus que é a base, é o início de tudo. Bereshit. Bereshit, né? Bereshit. Entendeu? Ai, 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 ai. Bom, aí, passando de Gênesis, nós vamos parar, sabe aonde? Nós vamos parar em Êxodo. Eita, que maravilha! Eita, que maravilha! Não é? Para chegar em Êxodo, voltando um pouquinho para Gênesis, todos nós sabemos a história dos patriarcas, que o Gênesis também, o livro de Gênesis, narra sobre a questão dos patriarcas. Né? Abraão, Isaac, Jacó. Né? Aí vem os filhos de Jacó, entre eles José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. José, que tinha um dom da clarividência, de sonhos, né? Despertou a inveja dos irmãos, que tratou de tirar, de lançar fora, de isolar José. Venderam-no como escravo para o Egito. Entendeu? Venderam como escravo para o Egito. Não é? Esse escravo, José, esteve na casa de Potifar. Não é? E lá pelas tantas, houve aquele lance da mulher de Potifar dando em cima de José. José, cheio da presença de Deus, fugiu do pecado. Mas mesmo assim, foi aprisionado. Sofreu uma calúnia da mulher de Potifar, que queria assediar, assediou José, mas José não caiu no pecado, e por isso pagou o preço ficando na prisão. Até que José foi misteriosamente revelado por Deus, né, na presença de Faraó, e decifrou o sonho. E ali Faraó coloca José como a segunda pessoa dele no Egito, governador do Egito. A história geral confirma isso. Né? A história geral confirma isso. E José, que decifrou aquela história do sonho das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, que o sonho de Faraó, né? O sonho de Faraó, que teve aquele sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas, secas, e todos os adivinhos, né, os astrólogos lá de Faraó, não souberam decifrar o sonho. E teve um que passou uma experiência com José, falou ao Faraó, olha, tem um cara lá na prisão que ele sabe decifrar o sonho. O sonho que você der, ele destrincha na hora. E aí o Faraó mandou chamar José. E José disse, olha, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que o Egito vai passar. E as 7 vacas magras são 7 anos de período de seca que o Egito vai passar. E Faraó, e agora, José, como é que vai ser? E José decifrou o restante do sonho e disse o seguinte, olha, o senhor, para enfrentar a seca,
tire tanto da colheita durante 7 anos, tire tanto e coloque nos celeiros, não é? Do Egito. E quando vier a seca, o Egito terá trigo à vontade, né? Terá fartura para enfrentar a crise, isto é, a seca. E assim o rei delegou o poder a José e José administrou os bens de Faraó. Só que essa seca que veio, que atingiu o Egito, também atingiu, né, o lugar lá onde estava Jacó, né, com os irmãos lá de José. Aí o que faz? José manda chamar a família para lá. Só que não vem só a família, vem todos os, né, o povo judeu, Israel, vem habitar no Egito. Com o tempo, José falece. Com o tempo, o faraó do tempo de José também falece. O filho do faraó, que foi amigo de José, ascendeu ao trono, subiu ao trono e começou a governar o Egito. E notou que os israelitas que estavam instalados, estavam morando no Egito, né, começou a crescer, aquela população cresceu. O que é que resolveu fazer o faraó daquele tempo? O filho do faraó, que era amigo de José, que estava no lugar, como rei, como faraó, começou a escravizar o povo de Israel. O povo de Israel passou a ser escravo do povo egípcio. E o povo foi perdendo a presença de Deus. E o povo foi comendo as cebolas do Egito. E o povo foi se distanciando de Deus. Mas a população continuava crescendo. Até que esse faraó resolveu o seguinte: rapaz, esse povo vai crescer, vai se tornar mais numeroso que a gente e vai dominar o Egito. Vamos fazer o seguinte: vamos matar os filhos dos israelitas de 2 anos para baixo. Eu quero ver se essa turma vai crescer. Se esse povo vai crescer, vai morrer tudo de fome, de escravidão e tudo mais. E assim mandou matar os primogênitos dos israelitas. Muitos deles foram mortos. Mas teve um que Deus colocou a mão. E uma mulher, uma hebreia, que teve um filho, para poder salvar o seu filho, colocou no certinho e deixou o certinho correndo nas águas do Nilo. E o nome dele é Moisés. Esse certinho carregando Moisés nas águas do Nilo foi parar no terraço da filha de Faraó, que viu e se ficou encantada. A pessoa começou a amar aquele menino e resolveu criar aquele menino. E chamou o nome de Moisés, porque nascido das águas, Moshe, nascido das águas, segundo alguns. Certo? Bom, o fato é que Deus levantou um da casa de Israel, né, no focinho de Faraó, né, e Moisés foi criado junto, né, com o filho de Faraó. Até que também o Faraó morre. O filho de Faraó, que também estava lado a lado com Moisés, também assume o trono do Egito. E assumindo o trono do Egito, o que acontece? Começa mais escravidão. E Moisés, passeando ali nos arredores do palácio, viu um soldado egípcio maltratando, espancando um hebreu. E Moisés tomou a causa, entrou em luta corporal e matou o soldado egípcio. E teve que fugir do Egito. Foi exilado do Egito. Eu aconselho a vocês a procurar no YouTube o filme Os 10 Mandamentos. Parece que são 4 horas de duração. Entendeu? É linda a história, com Charlie Hunter.
ou melhor, Charles Rand interpretou Jesus Cristo. O nome não é o nome do Charlton Heston, mais ou menos isso. Meu inglês é podre, é péssimo. Tudo bem. Mas o fato é que Moisés foi levantado por Deus. Lá, Moisés que se tornou, foi morar, fugiu do Egito, né? Foi morar distante. Lá conheceu a filha de Jetro, um sacerdote, né? E lá pelas tantas, Moisés começou a cuidar do gado, ovelha, boi, entendeu? E subiu a montanha e viu uma sarça queimando. E lá, Deus se manifesta a Moisés. Moisés, tira as sandálias deste lugar, porque o lugar que tu está pisando é santo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Vai a Faraó e diz, deixa meu povo livre para me servir, a mim que sou o Senhor. E Moisés, Senhor, que direi que tu és? Quando perguntar quem é você, o que eu vou dizer para o povo? E Deus fala para ele, Javé, eu sou, enviou a vós. Ergo-me. Jesus Cristo lá em João também se revela quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ergo-me, que em hebraico, né? Tá lá, eu sou Javé. Jeová é uma tradução mais tardia. O nome mais próximo do nome principal da essência de Deus é Javé. Aliás, nenhum nome é capaz de expressar totalmente aquilo que Deus é. Eu sou o que sou. Eu sou o quê? Não sabe. Deus é muito mais do que a capacidade humana de compreender quem ele é. Ninguém pode decifrar Deus, ninguém pode explicar Deus. Esse é um fato. Né? Mas o fato é que, estou me detendo um pouco em Êxodo, né? Mas o fato é que Moisés cumpriu a missão e libertou o povo do Egito. Mas ele não entra na terra prometida. Não é? Aí vem o quê? Vem Levita, onde o povo estava no deserto. Eu queria dizer para vocês que Israel passou 400 anos escravo lá dentro do Egito. 400 anos. 400 anos. Só 400. No deserto, passou um tempinho para depois entrar na terra de Canaã. Só que o Moisés, ele viu a terra, mas não entrou. Quem entrou foi Josué. Não é? Aí vem o quê? Vem Levítico. Aí surge a personagem chamado Arão. Foi estabelecido o sacerdócio segundo Arão, segundo a ordem de Arão. Não o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo é sacerdote segundo Melquisedeque. Aquele que tinha aparecido a Abraão, lá em Gênesis. Todo mundo sabe disso, não é? Abraão, homem de fé. Rapaz, tem tanta coisa para gente falar. Aí depois vem o quê? Vem números. Primeiro recenseamento oficial, contagem do povo de Israel. Orientações e tudo mais. Se em Levítico a gente vê a preparação para o grande altar, levantar o altar, levantar o templo em barracas, tabernáculo, não é? Para haver sacrifícios, descrição dos ritos, organização do rito, do culto de Israel a Deus. Né? Lembrando que em Êxodo houve a manifestação divina na questão dos 10 mandamentos, onde o povo traiu a confiança de Deus adorando o bezerro. Depois Moisés sobe de novo e recebe as novas tábuas da lei, onde Deus escreve com o seu dedo espiritual os 10 mandamentos. Ali foi literalmente escrito por Deus.
Bom, mas voltando. Depois de Levítico, vem o quê? Números. Depois de Números vem o quê? Deuteronômio. Segunda. Nômio significa lei. A segunda lei, repetição da lei. Né? Repetição da lei. E aí, Números, vem depois o Deuteronômio, né? E encerra o Pentateuco. Os 5 livros encerrados o Pentateuco. A saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Grave bem isso. Grave bem isso. Certo? E tem gente por aí dizendo que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Dizendo que as 10 pragas do Egito foram simbólicas, são símbolos, é mito. Um tal de Rudolf Bultmann, um teólogo protestante alemão. Teólogo não. Não é teólogo, não é teólogo não. Bultmann é um herege, é um teólogo herege. Não tenho medo de dizer isso não, nem tenho medo de dizer isso. Mas ele nega. Como ele também nega os milagres de Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Então é importante você ter segurança de que não só os 5 livros da lei, o Pentateuco, que forma a Torá, a lei, foram inspirados por Deus, como todos os livros da Bíblia também foram inspirados por Deus. Por isso que a gente está dando ênfase livro por livro. Nessa primeira feita, o livro que forma o Pentateuco, os livros, os 5 rolos. Porque aqui a nossa base, a base do Antigo Testamento está aqui, na Torá. Depois vem os livros históricos, Josué, Juízes, Samuel, 1 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, não é? E vem por aí. Depois vem os livros sapienciais, que é justamente o livro de Jó, não é? Provérbios, não é? Aí depois vem os livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores. A gente vai conversar depois. Mas o importante aqui é que você bota na sua cabeça que esses 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foram escritos por Moisés. E é a base, o miolo, para desenrolar o restante do Antigo Testamento. Em Gênesis, narra a criação do homem e a queda do pecado do homem. E imediatamente em Gênesis, Deus faz a proposta, faz a promessa da salvação, arquiteta o plano salvífico, arquiteta o plano da redenção. O homem pecou e o homem se tornou mortal. Foram penalizados pelo seu próprio pecado. Mas Deus, o que é que ele diz? Prometeu uma nova descendência, que iria destruir a descendência da serpente. A igreja está ali prevista em Gênesis 3, de 1 a 15. Certo? Então, grave bem isso. Bote na sua cabeça. Tudo tem uma origem. A Bíblia começa em Gênesis. Narra a criação, narra um bocado de coisa. E lá na frente vai fechar com o Apocalipse. Não aceite doutrinas estranhas. Não aceite.
comentários maldosos que as pessoas fazem na Escritura. Especulações. Tem muita doutrina aí que é especulação. Então tenha muito cuidado. Cuidado. Tem muita doutrina por aí espalhada dizendo que é a verdade. Mas é que nem Denorex. Parece, mas não é. Tenha muito cuidado. Então, nessa aula do Pentateuco, 5 livros da lei, eu encerro aqui a minha fala sobre isso. Esperamos vocês nas próximas aulas. Você, aluno que estuda online, continue estudando, lendo as apostilas. Você que não veio à aula porque houve um imprevisto, venha à próxima aula. Foi criado aí pelo Instituto IPC, Instituto Paula Carneiro, um canal especial do YouTube. Vamos nos inscrever lá. Vamos nos inscrever no canal oficial no YouTube do nosso querido Instituto Paula Carneiro. E nos aguarde nas próximas aulas. Tá ok? Na próxima aula, temos um encontro marcado, eu e você, com Deus e com sua palavra. Amém? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã, e com toda a sua família. Até lá. Tchau, tchau.